Editorial. Pois é. Me pediram tanto para que eu denunciasse que o INCRA estava fazendo corpo mole para titular as terras da reforma agrária do assentamento em Terenos. E diante da situação, acreditando que os pseudos proprietários das terras estivessem realmente interessados em serem legítimos proprietários dos seus pedaços de chão, entrei em contato com o INCRA daqui e de Brasília por várias vezes. Cheguei a ter uma treta, felizmente contornada, com a ministra Tereza Cristina, e ela, compreendendo a necessidade de fazer andar rápido o processo de titulação, movimentou uma pesada, uma paquidérmica estrutura aqui em Brasília para finalmente, dias atrás, me dar a boa notícia de que o processo havia chegado ao fim e que ela estava feliz em ter contado com a camaradagem, o trabalho, o conhecimento e os préstimos dos funcionários do INCRA daqui e de Brasília para finalmente titular as terras. Confesso que dei a notícia com muito orgulho, com satisfação, porque essas terras tituladas, e eu acompanhei isso, sustentou uma cambada de espertinhos tomando dinheiro daqueles que queriam a propriedade. Esse é o termo exato daqueles que ocuparam as terras, mas que não tinham documento e tinham apenas a posse. E diante desse aprisionamento da documentação e da pressa daquelas pessoas em possuir legitimamente as suas terras da reforma agrária, travamos uma luta justa para aplicar aos assentados e que fosse a compreensão também da ministra a titulação que aconteceu na sexta-feira. Se não fosse essa luta, isto não teria acontecido. Aquilo foi mérito da ministra, que pressionou o presidente e os funcionários do INCRA. Aí chegou o grande dia da titulação e veio ao nosso estado o presidente da República, o Jair Bolsonaro. E ante a vinda dele, já havia uma movimentação estranha, com grupelhos fazendo gestão para que pessoas não fossem à titulação. E as informações que tivemos foi até de intimidação às famílias, mas achei que havia um pouco de exagero. Afinal, a titulação é a coroação máxima de uma luta de décadas que nem os governos petistas conseguiram colocar um ponto final em algo que eles mesmos começaram. No dia da festa, que tinha tudo para ser um acontecimento cívico de libertação daqueles que tiveram que, durante anos e mais anos, rezar na cartilha dos esquerdistas, o que vimos foi de uma crueldade inenarrável, de um desrespeito marginal, com barreiras, com manifestações, com desordens, com o uso da força, com humilhação às pessoas, tudo porque elas estavam sendo libertas desses jugos esquerdistas. E nas manifestações tinha até uma vereadora de Campo Grande, junto com o pessoal truculento, tropa de choque, que diziam ser do tal de MST. Entendi que a titulação deu liberdade para os que possuíam a posse
mas não possuíam a licença dos esquerdistas. Por quê? Nesses assentamentos agora titulados, foram muitas famílias que escaparam das convocações imperiosas e obrigatórias para manifestações como massa de manobra, como buchas de canhões. E o que vimos foi uma meia dúzia de gatos pingados, fazendo pressão, gritando palavras de ordem e chamando os simpatizantes do presidente dos mais variados nomes, inclusive o de vagabundos, quando na verdade nunca foram, porque esses movimentos e a própria reforma agrária vive daqueles que pagam os seus impostos. No mosto de tudo aquilo, foi muito triste, foi degradante, foi humilhante para os que, por pressão, não conseguiram ou foram impedidos de ir ao evento. Porque, dá para entender, havia um grito de liberdade engasgado na boca e no coração dos que foram humilhados e escravizados por muitos anos por uma prisão moral àqueles movimentos. Acredito que a partir da titulação, aquele sistema reinante que vivia sugando e sorvendo dinheiro com mentiras, com promessas de titulação que nunca aconteceram, deixará de existir. Mas imagino o quanto a liberdade para os titulados estará valendo a partir do instante em que se tornaram legítimos donos das suas terras. Aquilo ofendeu muitos esquerdistas, porque eles se enfraqueceram, perderam força, viram escapar das suas mãos os que eles emudeciam, calavam pela força, pela forma, pela intimidação. Aquele foi o preço da liberdade. Boa para alguns, péssimas para os interesses políticos da esquerda. Parabéns ao presidente e à ministra e bola preta para aqueles arruaceiros. Raiou a liberdade, disse o deputado estadual Coronel Davi, na edição de domingo da revista Boca do Povo desta semana, em uma belíssima entrevista. E olha, raiou mesmo. E tchau, obrigado. Bom dia. E o melhor da